Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns livros considerados basilares para quem quer iniciar os estudos sobre a Igreja Católica, verificando a sua doutrina, a sua história, a tradição, dentre outros aspectos. Então, um vídeo para você que está em processo de conversão, está querendo se tornar católico, para você que tem a Igreja Católica como objeto de estudo, talvez um trabalho acadêmico ou mesmo algo que seja do seu interesse para fazer algum livro ou algum estudo específico, para você que quer reafirmar a sua fé, se você é católico e quer concentrar os seus estudos, se aprofundar, né, nesses temas, então é um vídeo indicado para essas pessoas. E compreender a Igreja Católica é também compreender a própria formação do Brasil, a própria cultura brasileira está muito relacionada com a Igreja Católica, que justamente somos um país de maioria católica ainda, e existem vários fatores que são interessantes que vão te agregar no seu conhecimento e entender a sua própria realidade. Na própria vida pessoal que eu tenho, eu fui católico, né, especificamente na infância, e depois de um tempo acabei me tornando agnóstico. Então, a maior parte do tempo da minha vida eu fui agnóstico, não tendo uma crença necessária em algo divino, em algo extramaterial. Mas com o passar do tempo eu fui realizando os meus próprios estudos e acabei aceitando a fé católica, né? Foi um processo de conversão ou de retorno à igreja que demandou um certo tempo e que talvez em outro vídeo eu poderia explorar melhor isso, né? Narrar como foi esse processo de retorno para a igreja, né? Eu creio que até hoje eu só contei a história toda para uma pessoa que eu confio muito, então por isso eu tive que falar para ela vários aspectos sobre essa conversão, mas que talvez algum dia eu possa fazer algum vídeo aqui explicar como foi esse processo de retorno à igreja. Então é um dos pontos chaves aqui do canal Três Vias, né, que nós estudamos a literatura, a filosofia e a teologia, especificamente a teologia católica. Então por isso nós vamos verificar aqui esses livros basilares para quem está iniciando, para quem quer começar os seus estudos na igreja católica. Uma primeira dica que eu poderia dar aqui de livros são essa trilogia escrita pelo professor Felipe Aquino. São três livros que tratam dos pilares da igreja, que é a tradição, a escritura e o magistério. Então aqui ele vai apresentar de uma forma clara, objetiva, pontos chaves sobre a igreja, que são esses três temas: tradição, escritura e magistério. Então, com base nesses temas é que nós iremos dividir aqui a nossa indicação, né? Vou indicar livros relativos à tradição, livros relativos à escritura e livros relativos ao magistério da igreja. Então, fica essa dica inicial aqui dos livros do Felipe Aquino, da editora Cleófas, né? A Sagrada Tradição, da coleção Escola da Fé, a Sagrada Escritura, esse é o segundo volume, e o Sagrado Magistério. Compreendendo esses três pilares, você já vai ter uma base interessante sobre a igreja, né? Então é importante sempre dizer que para ser um bom católico, você tem que estudar muito, tem que ler muito, né? Aqui no Brasil as pessoas têm essa impressão, né, de que basta ir à missa e pronto, né? E não se aprofunda nos temas. Mas é interessante dizer que o católico ele tem o dever de conhecer a doutrina e assimilar e entender os ensinamentos dos padres, né, e da própria igreja. Existe a igreja docente e a igreja discente. A igreja docente é aquela que ensina, dado aí o munus, né, aos sacerdotes, no caso os padres, os bispos e o papa. E eles ensinam a doutrina. E enquanto que há os leigos que estão ali na escola discente, que estão naquela posição de aprender o que a igreja ensina. Então, no primeiro ponto, então, tratando sobre a sagrada tradição. A tradição é algo que é bimilenar, né? Tem 2000 anos de tradição na Igreja Católica. Então, nesse aspecto, eu indico que você leia o livro do Felipe Aquino, né? A Sagrada Tradição, e vai explicar vários pontos que são relevantes quanto a isso, né? Dentro desse aspecto, nós podemos tratar sobre vários livros, mas especialmente livros que tratam sobre a história para que você possa entender como é que se deu esse processo de sucessão no tempo até hoje da história da igreja, né? Como que a igreja se formou com Cristo chegando até hoje, né, e nesses 2000 anos de história. Então é bom que você leia livros de história da igreja. Todo bom católico tem que entender a história da igreja porque é basilar, né? É fundamental que você entenda como a palavra, como o ensinamento de Cristo foi sendo passado de geração em geração, de sucessão por sucessão, né, ao longo do tempo. Então, um livro aqui, História Eclesiástica,
do São João Bosco, né, que foi publicado aqui pelo Centro Dom Bosco, mas que você consegue encontrar outras edições, e aqui vai tratar então um pouco da história da igreja. Existe a coleção de história da igreja do Daniel Hopes, que eu já fiz um vídeo aqui no canal indicando. Existem várias outras coleções que tratam sobre a história da igreja, então é fundamental que você entenda a história da igreja desde a vinda de Cristo até atualmente, para que você possa entender então um pouco dessa tradição, né? Outro livro que eu posso indicar aqui também é esse aqui, História dos Papas, né, de Charles Colomb, que trata da história dos papas desde o apóstolo Pedro até atualmente, então é indicado, né, para que você possa compreender a história dos papas. Esse livro, particularmente, você pode ler uma parte específica sobre a vida de um papa por dia, né, até completar todos. Em um ano você consegue ler todos, né? Além disso, dentro dessa questão da tradição, é importante conhecer a vida dos santos. Então, indico aqui o livro Nossos Santos de Cada Dia, de Dom Edson de Castro Homem, onde ele coloca um santo para cada dia. Então, você vai ler e entender a história de um santo para cada dia. Ou você pode ler também essa obra de Alban Buller, Vida dos Santos, para todos os dias do ano. São obras que vão apresentar, então, um pouco da história de cada santo que é celebrado em um dia específico determinado, dentro do calendário, né? Outro livro também que trata da vida dos santos, A Legenda Áurea, né, de Jacopo de Varazze, que eu já fiz um vídeo indicando, um clássico, né, dentro da história dos santos, né? Então são livros que são interessantes que vocês podem ler para compreender a história da igreja e, portanto, compreender um pouco da tradição, né, que é tão fundamental. Compreender como houve, então, essa transmissão da igreja desde Cristo até hoje, né? Além disso, outros livros que são interessantes, por exemplo, aqui, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental. Nesse livro, você vai desmistificar alguns pontos, né, que são apresentados contrários à igreja ao longo da história, onde o autor aqui, que é o Thomas Woods, vai falar sobre a importância da igreja ao longo da história na criação de várias coisas positivas para a humanidade. Então, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental é um livro interessantíssimo, né? Outro livro aqui também, As Festas Cristãs, História, Sentido e Tradição, o que é fundamental para o católico compreender essas festas religiosas, participar delas, né? Muitas delas são preceitos, né, que você tem a obrigatoriedade de comparecer sob pena de pecado. Então é interessante compreender as festas cristãs. Aqui tem a história, explicação sobre a festa determinada, por que ela é realizada, e tem vários aspectos. Então é uma obra de Edith Montmajoy e é da editora Paulus. Além disso, é importante ler obras de cunho espiritual, né, que você vai desenvolver um pouco a sua fé. E eu indico aqui Imitação de Cristo, nessa versão aqui do Clube Biblioteca Católica. É um livro que eu acho que é fundamental, acho que todo católico tem que ler. Tem essa edição aqui da editora Ave Maria também. Imitação de Cristo é basilar, o que eu poderia dizer assim. É tão fundamental que junto com a Bíblia, talvez, né? Logo depois da Bíblia, acho que você deveria ler o livro Imitação de Cristo, né? Então, dentro desse aspecto da tradição, além de ler o livro do Filipe Aquino, que vai te dar um norte, né, sobre a ideia da tradição, você lê esses livros também que tratam sobre a história da igreja. Então, o ponto-chave aqui dessa parte da tradição é compreender a história da igreja, como se desenvolveu a instituição ao longo do tempo, como foram a vida dos santos, dentre outros aspectos, né? Agora, quanto a aspectos da Sagrada Escritura. Para o católico, a leitura da Bíblia, a leitura das Sagradas Escrituras, ela é diferente dos protestantes. No protestante, você pode pegar a Bíblia e ler e interpretar a seu bel prazer, né, desde que haja ali uma concordância, né, com uma certa doutrina que se segue em um determinado segmento do protestantismo. Então, se você é protestante, você tem aí o que é chamado livre exame, né? Para os católicos há uma diferença. Nós valorizamos a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja é que faz a legítima interpretação da Bíblia. Então o católico tem que sempre tomar cuidado durante a leitura da Bíblia para que não faça interpretações que contrariem a sua própria fé. Então por isso que você pode ler aqui o próprio livro, né, da Sagrada Escritura do professor Filipe Aquino. Nele vai tratar vários pontos que são fundamentais, como ler a Bíblia, como analisar os livros, quais são os principais livros, os resumos da própria Bíblia. Então é sempre bom ter um alerta quanto à forma como você vai ler a Bíblia, né? Outro livro aqui, ó, Documentos sobre a Bíblia e sua interpretação, são documentos da igreja
tratando sobre como é que se faz a interpretação, a leitura da Bíblia. E se tratando de Bíblia especificamente, né, da Sagrada Escritura, é importante que você procure uma boa Bíblia que tenha, então, um conteúdo que seja consolidado, que seja aceito pela própria igreja. Indicaria várias traduções, existem várias da Igreja Católica, né, mas que eu particularmente não confio muito em traduções. Isso, acho que em grande parte a Igreja Católica em si não defende muito a ideia de traduções até hoje, né, porque na verdade a tradução ela sempre traz imperfeições, né? Por mais que o tradutor queira fazer uma boa tradução, tenha uma boa vontade, é inevitável o erro, ou seja, as traduções não são exatas necessariamente, né? Então, o que é inerrante, né? O que é a palavra de Deus mesmo, é o que se extrai daquele ensinamento dos textos sagrados, né? E não necessariamente uma tradução. A tradução ela tenta revelar um pouco do conteúdo do que foi expresso ali. Então, por isso que a igreja tem a sua própria Bíblia oficial, né, que é a Bíblia Vulgata. E essa versão, especificamente aqui da Biblioteca de Autores Cristianos, é a versão que é a própria Bíblia, que a igreja aceita como sendo a melhor versão, a versão que todos os católicos deveriam ler. Mas como antigamente as pessoas sabiam latim, as pessoas liam então essa versão, especialmente os padres e os leigos que eram educados, né? Então, houve então a necessidade, com o passar do tempo, de realizar traduções também no âmbito da igreja. Então existem traduções da Vulgata em língua portuguesa, a tradução do Padre Matos, dentre outros que tentaram fazer esses trabalhos, mas o ideal é que o católico ele soubesse ler e escrever em latim e lesse a Bíblia justamente dentro dessa versão autorizada pela igreja. Na falta, né, de traduções que são interessantes, isso seria justificável que você aprendesse a língua e lesse a Bíblia justamente em latim, né? Mas existem outras traduções que a igreja tenta desenvolver, né? Como a tradução da CNBB, que foi feita mais recentemente, a tradução da Bíblia de Jerusalém. São todas traduções, como eu mencionei, não são confiáveis. Traduções para a igreja não são a voz final do ensinamento, né? Então é sempre bom dizer isso. Então é bom que você tenha várias traduções e aí você faça os comparativos e tenha como base a Bíblia Vulgata, que é considerada a base, né? Que é considerada a versão autorizada pela igreja, né? Eu vou deixar os links de todas essas versões aí. Existe a tradução do Padre Matos também, que é uma tradução que é interessante, mas como eu disse, na tradução sempre é um pouco complicada, né? De se verificar em termos de estudos aprofundados dentro da interpretação do que a igreja ensina. Além disso, né, você pode ler a Bíblia de acordo com os ensinamentos dos doutores da igreja. Você não lê apenas um capítulo e interpreta a seu bel prazer, porque provavelmente alguém já interpretou de acordo com o que você está interpretando ali. Então existe 2000 anos de tradição e não é você que vai ser o primeiro intérprete de um versículo da Bíblia, né? Então existe a coleção da Catena Áurea, que é uma coleção muito útil, que vale a pena demais que você tenha na sua casa. A Catena Áurea, ela comenta cada versículo, cada parte dos evangelhos. E é justamente Santo Tomás de Aquino que fez esse trabalho nesses 4 tomos. Então aqui você tem os evangelhos, né, do Novo Testamento com comentários das autoridades da igreja, os padres da igreja, né, especialmente do período patrístico. Então é uma obra feita por um santo com os comentários, né, com os trechos de vários escritos de santos sobre partes dos evangelhos. Então é uma obra para se compreender a Bíblia sob a ótica justamente das autoridades, né? Então é bem interessante essa versão da Catena Áurea. São 4 volumes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esses volumes. Eu deixo aí para vocês aí. Então a leitura da Bíblia é sempre uma leitura que tem que se tomar cuidado e tem que se tomar como base os ensinamentos da igreja, dos padres, o que a igreja já ensinou em termos de documentos, e também tomar cuidado com as traduções que normalmente não são plenamente todas confiáveis, né? Como eu já mencionei, o interessante é ler a versão que é mais autorizada pela igreja. Então, além desses vários aspectos, né, já falei um pouco sobre a ideia de tradição, quanto a estudar a história da igreja, quanto a estudar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e existe agora o magistério, que é o ensinamento da igreja enquanto mestra, né, enquanto aquela que vai ensinar a doutrina
da igreja. Então, nós temos documentos oficiais dos papas, documentos dos concílios, existem várias e vasta e farta documentação feita pela igreja para a interpretação de vários pontos que não necessariamente foram tão claros e que a igreja acaba realizando, então, aqueles documentos para que tudo esteja em ordem em termos de ensinamento, né? Então, para você que está iniciando, é importante ler os catecismos. Há uma simplificação no catecismo da doutrina. O próprio catecismo em si, ele não é necessariamente algo coativo, por assim dizer, ou obrigatório. O que é obrigatório é o ensinamento da igreja colocado ali. Então é importante dizer isso. Por isso que existem vários catecismos ao longo da história, né? O catecismo ele tenta expressar de uma forma simplificada a doutrina da igreja. E não é necessariamente o documento, né, inabalável, que ele não pode ser modificado, etc. Simplesmente ele é um documento com um objetivo educativo. Então nós temos aqui o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, feita pelo Papa Bento XVI, que vai apresentar sempre com perguntas e respostas pontos cruciais que estão já analisados no Catecismo da Igreja Católica. Esse aqui é o catecismo que a gente verifica com a capa amarela, mas eu tenho essa versão aqui em capa dura, que foi entregue aqui pelo professor Felipe Aquino, né, que me presenteou com essa edição aqui. Então, esses são os ensinamentos da Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. É importante dizer isso. Então, tem toda uma visão própria após o concílio. Temos também o Catecismo Maior de São Pio X. Algumas pessoas acham que esse catecismo foi revogado. Na verdade, os catecismos permanecem. A igreja não revoga a sua própria doutrina, né? Então, por isso, a igreja também permite que você leia o Catecismo Maior de São Pio X, que é uma versão com uma linguagem bem interessante e objetiva em vários questionamentos, né? E, além disso, temos o Catecismo do Concílio de Trento, que é o chamado Catecismo Romano, que é bem aprofundado. Ele tem aqui um objetivo de atingir aqueles que são teólogos, aqueles que são padres, que vão tentar se aprofundar na fé católica. Então, fica aqui a dica desses 4 catecismos, por assim dizer. Os 2 catecismos voltados para aqueles que querem entender a igreja sobre a ótica após o Concílio Vaticano II, e esses outros 2 que são mais tradicionais, o Catecismo de São Pio X e o Catecismo Romano, né, que é o Catecismo do Concílio de Trento. Além disso, você pode também ler e buscar, né, certos documentos no compêndio do Denzinger, que é esse aqui, o compêndio dos símbolos, definições, declarações de fé e moral, onde ele vai apresentar aqui uma série de documentos, trechos importantes de documentos que foram feitos ao longo dos últimos 2000 anos, e além de conter aqui todas as indicações que você pode ter como referência. Então é uma obra de quase 1.400 páginas que oferece, então, boa parte da documentação da igreja sobre pontos cruciais, né? Então, quando você lê o catecismo, normalmente eles fazem referência aos documentos que estão aqui no Denzinger. Então, se você quer entender, eu quero entender a doutrina da Igreja Católica, aqui provavelmente vai ter algum documento oficial da igreja que vai mostrar, então, aqueles pontos considerados fundamentais. Então, esses são alguns livros que têm os ensinamentos basilares da Igreja Católica. Eu já indiquei para você, então, vários livros. Se fosse para indicar um iniciante, né, que não sabe nada, que simplesmente quer começar a sua leitura, eu indicaria primeiro que você lesse o Catecismo de São Pio X, e junto com algum livro de história da igreja. Então você lê o livro da história da igreja e depois lê também junto, né, o Catecismo de São Pio X, depois parte aí para a leitura dos outros catecismos, leia a Bíblia também, né, com bastante aprofundamento, como eu mencionei, utilizando o material dos padres da igreja. Então são essas indicações, né? A igreja tem muito tempo que foi feita esses vários documentos, né? Então você vai ter que ter um trabalho aí de diligência, de ler cada uma dessas obras, para que você possa realmente, de fato, compreender a base dos ensinamentos da Igreja Católica, né? Então é muito interessante fazer esse estudo, e logicamente você não vai ler apenas uma vez, você vai ler várias vezes ao longo de toda a sua vida, se você se tornar católico, ou se você está buscando então um ensinamento aprofundado da igreja. É importante que tenha a devida atenção. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.